Augusto Cury. Vá mais longe, treine sua memória e sua inteligência. Desvendando os papéis e os segredos da memória. Nossos erros históricos relativos à memória parecem coisas de ficção. Há milênios atribuímos à memória funções que ela não tem. Há graves erros no entendimento da memória, tanto na psicologia como na educação. A ciência desvendou pouco os principais papéis da memória. A teoria da inteligência multifocal, desenvolvida por mim, vem contribuir humildemente para corrigir algumas importantes distorções nessa área fundamental. Milhões de professores no mundo estão usando a memória inadequadamente. Por exemplo, o registro da memória depende da vontade? Muitos cientistas pensam que sim, mas estão errados. O registro é automático e involuntário. A memória pode ser deletada como a dos computadores? Milhões de usuários dessas máquinas creem que sim, mas é impossível deletá-la. Precisamos compreender o funcionamento da mente e os papéis básicos da memória para encontrar ferramentas para expandir nossa inteligência, enriquecer nossas relações e reconstruir a educação. Neste livro, farei uma abordagem sintética do tema. Treinar os papéis da memória é entender a complexa atuação do fenômeno RAM, registro automático da memória, o arquivamento das experiências, perceber a formação das janelas da memória como território de leitura em determinado momento existencial, compreender a formação das janelas light, killer e neutras, bem como dos traumas e das zonas de conflito da memória. Descobrir o papel da emoção no processo da abertura das janelas da memória, na construção das cadeias de pensamento e na atuação do eu como autor da própria história. Usar ferramentas para reeditar o filme do inconsciente, proteger a memória e filtrar os estímulos estressantes. Cuidar da memória como um jardim de janelas lights e não como um depósito de lixo de experiências asfixiantes. O registro na memória é involuntário. Certa vez um professor foi ofendido por um aluno, sentindo-se tratado desumana e injustamente, decidiu excluir o aluno de sua vida. Fez um esforço enorme, mas quanto mais tentava esquecê-lo, mais pensava nele. Ao vê-lo, sentia raiva, porque não conseguia esquecê-lo. Porque esse tipo de registro é automático, não depende da pessoa. Nos computadores, o registro depende de um comando do usuário. No ser humano, o registro é involuntário, realizado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva informações saudáveis, doentias ou neutras sobre tudo o que ocorre. Cada ideia, pensamento, reação ansiosa, momento de solidão ou período de insegurança é registrado em sua memória, passando a fazer parte da colcha de retalhos da sua história existencial, do filme da sua vida. Infelizmente, por desconhecermos os papéis da memória, não sabemos trabalhar o mais complexo solo de nossa personalidade. Tornamo-nos péssimos agricultores de nossa mente. Quando mais tentarmos repelir, por exemplo, uma ofensa, uma perda, uma rejeição social, falha ou pessoas desafetas, mais elas serão registradas como janelas killer, janelas traumáticas, pelo fenômeno RAM. Mais serão lidas pelos gatilhos da memória, pelo alto fluxo e pelo eu. Mais construirão milhares de pensamentos e imagens mentais angustiantes e mais serão novamente registradas pelo fenômeno RAM, fechando o ciclo da masmorra psíquica, desertificando os nobres jardins da personalidade. A emoção determina a qualidade do registro.
Quanto maior o volume emocional envolvido em uma experiência, mais privilegiado e com mais chance de ser lido serão os seus registros. Você registra milhões de experiências por ano, mas resgata frequentemente as que têm maior conteúdo emocional, como as que envolveram perdas, alegrias, elogios, medos, frustrações. Onde as experiências são registradas? Primeiramente na memória de uso contínuo, MUC, a memória consciente utilizada nas atividades diárias. As experiências com alto volume tensional são registradas como janela killer duplo P, no centro do consciente MUC, e a partir daí passam a ser lidas continuamente e registradas novamente. Por isso o nome duplo P ou duplo poder. Poder de aprisionar o eu e poder de se expandir. Com o passar do tempo, à medida que são utilizadas com frequência, as experiências vão sendo deslocadas para a parte periférica da memória, contaminando a chamada memória existencial ou inconsciente. A MUC representa o centro da cidade da memória e a memória existencial representa os bairros periféricos. Janelas killer e preguiça mental. À medida que uma pessoa não usa bem a memória para produzir um raciocínio brilhante, torna-se mentalmente preguiçosa, desmotivada, conformista e pouquíssimo produtiva, embora possa ter grande potencial. As plataformas de janelas killers registradas ao longo desse marasmo existencial têm o poder de encerrar o eu e desertificar as matrizes saudáveis da memória. Esta, como disse, é um delicado jardim. Quem não cuida da memória vive continuamente num rigoroso inverno existencial e, pior ainda, sem qualquer proteção contra as intempéries da vida. Quando alguém tenta estimular essa pessoa, ela oferece grande resistência. Se lhe fala que tem grande potencial, ela não acredita. Se a encoraja a enfrentar e superar a solidão, a angústia, a ansiedade, as fobias, ela acha esse enfrentamento e superação impossíveis. É vítima de gatilhos da memória, o qual abre uma plataforma de janelas killer, que gera em seguida um intenso volume de tensão, bloqueia milhares de outras janelas saudáveis e impede o eu de ter acesso a informações importantes para dar respostas inteligentes em situações estressantes. Esse é o complexo mecanismo psíquico que mexe com as estruturas do inconsciente, que poucos profissionais da saúde mental, incluindo médicos e psicólogos, estudam. O volume de tensão das janelas killer duplo P, poder de encarcerar o eu e poder de transformar doentiamente a personalidade ou deslocar sua dinâmica, produz a síndrome do circuito fechado da memória. O volume de ansiedade é tão grande que bloqueia o acesso a milhões de outras janelas que contêm inúmeras informações, fechando o circuito da memória. O eu torna-se um escravo do circuito fechado, o que o leva a ter dificuldade gritante de tomar decisões, fazer escolhas e assumir perdas. A emoção determina o fechamento e a abertura da memória. Alguém acabou de lhe fazer um elogio. Você registra na MUC, memória central ou consciente, lê diversas vezes esse elogio. No dia seguinte, você não o lerá tanto. Na semana seguinte, é provável que já não o leia mais. Entretanto, esse elogio não foi apagado. Foi para a memória periférica ou inconsciente. Continuará influenciando a sua personalidade, porém com menor intensidade.
Você acabou de dar uma conferência ou de apresentar um trabalho na empresa ou na universidade e perdeu o raciocínio no meio da apresentação. Não conseguiu falar o que queria. A tensão dominou você. As pessoas perceberam sua insegurança. Você registrou essa experiência na MOOC. Você conseguiu filtrá-la por meio da crítica positiva e da compreensão. Ela foi registrada sem grande intensidade. Se não conseguiu proteger sua memória, ela foi registrada intensamente. Você já notou que às vezes somos incoerentes diante dos pequenos problemas e lúcidos diante dos grandes? Nossas mudanças intelectuais são promovidas não pelo tamanho dos problemas externos, mas pela abertura ou fechamento das áreas de leitura da memória. Pequenos problemas, como um olhar de desprezo ou a imagem de uma barata, podem gerar uma crise de ansiedade que fecha áreas nobres da memória e obstrui a inteligência. Em alguns casos, o volume de ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que reagimos sem nenhuma lucidez. Toda vez que temos uma experiência que produz alta carga emocional ansiosa, devemos atuar. Certa vez, presenciei um pai e um filho adolescente brigarem fisicamente na minha frente por um problema tolo. O motivo externo era pequeno, mas acionava as imagens monstruosas que um tinha do outro, gerando grave intolerância e crise de ansiedade. Uma crítica mal trabalhada pode romper uma amizade. Uma discriminação sofrida pode encarcerar uma vida. Uma decepção afetiva pode gerar intensa insegurança. Uma falha pública pode gerar bloqueio intelectual. As brincadeiras em que certos alunos são chamados por apelidos pejorativos podem gerar graves conflitos. A memória não pode ser apagada ou deletada. Nos computadores, a tarefa mais simples é deletar ou apagar as informações. No ser humano, isso é impossível, a não ser por lesões cerebrais, como um tumor, um trauma crânioencefálico, uma degeneração celular. Você pode tentar com todas as suas forças apagar seus conflitos. Pode tentar com toda a sua habilidade destruir as pessoas que o machucaram, bem como os momentos mais difíceis de sua vida, mas não terá êxito. Há duas maneiras de resolvermos nossos conflitos, traumas e transtornos psíquicos. Primeiro, reeditando o filme do inconsciente. E segundo, construindo janelas paralelas às janelas doentias. 10 técnicas para proteger a memória. Cuide do centro e da periferia da memória. Usando a metáfora da cidade para entender a memória humana, podemos dizer que a ME, memória existencial, são os inúmeros bairros que compõem a cidade. E a MOOC, memória de uso contínuo, é o nosso centro de circulação. Assim, a MOOC, memória consciente ou central, representa as ruas e avenidas, as lojas, farmácias, supermercados, locais de trabalho, teatros, etc., que o eu frequenta rotineiramente. Ela representa talvez 1% de toda a memória, mas é a memória de uso constante. Se você mora numa cidade grande, note que circula apenas num pequeno espaço. Grande parte das ruas, avenidas, farmácias e lojas não faz parte da sua rotina. Todos os dias, eu e você acessamos as memórias da MOOC para desenvolver respostas sociais, tarefas profissionais, comunicação, localização, espaço temporal, operações matemáticas usuais. Para assimilar as palavras deste livro, você está usando grande parte das informações da MOOC. Os elementos da linguagem corrente estão no centro da memória. Se você souber outra língua, mas fizer anos ou décadas que não fala, terá dificuldades de acessá-la, porque ela foi para a periferia, a ME.
Com o tempo, ao exercitá-la, você trará os elementos dessa língua novamente para o centro, a MOOC, e voltará a ter fluência. Todos os dados e experiências novos são arquivados na MOOC por meio do fenômeno RAM, registro automático da memória. O fenômeno RAM atua essencialmente na MOOC, na região central do córtex cerebral. Refiro-me ao centro da utilização e resgate de matérias-primas para a construção de pensamentos e não ao centro anatômico do córtex cerebral. Conheci um pai e um filho que tinham um belíssimo relacionamento. Trabalhavam e se divertiam juntos. Eram dois grandes amigos. O pai, infelizmente, teve um tumor no pâncreas e veio a falecer. Apesar de ser casado e ter uma vida própria, o filho ficou perturbadíssimo, desenvolveu uma depressão reativa diante dessa perda. Pouco a pouco, perdeu o encanto pela vida, o prazer de trabalhar, a motivação para criar. Quanto mais se angustiava pela ausência do pai, mais produzia janelas com alto poder de atração, o que, consequentemente, agregavam novas janelas killers. Então ele adoeceu. Procurando-me, expliquei-lhe esse mecanismo. Falei da marasma das janelas duplo P construída no epicentro da MOOC e disse que o seu eu deveria sair da passividade e se tornar proativo. Deveria usar a perda não para se mutilar, mas para proclamar diária e continuamente que honraria a história bela que teve com o pai e que por amor a ele seria mais feliz, mais ousado e mais determinado. A dor pode ser indecifrável, mesmo para os mais experientes psiquiatras, mas o eu pode reescrever o centro da sua história, pode voltar e se tornar um sonhador, pode construir um jardim depois do mais duro inverno. Pais que perderam os filhos, por exemplo, em vez de se sentirem os mais infelizes seres humanos, deveriam honrar a história que tiveram com eles. Memória inconsciente, a ME, ou memória inconsciente, representa todos os extensos bairros periféricos edificados no córtex cerebral. Desde os primórdios da vida, são regiões do inconsciente ou subconsciente que o eu e outros fenômenos que constroem cadeias de pensamento não utilizam frequentemente. Mas tais regiões não deixam, em hipótese alguma, de nos influenciar. As fobias, o humor depressivo, a ansiedade, as reações impulsivas e as inseguranças, que não sabemos de onde vêm ou por que existem, emanam dessa memória existencial ou inconsciente. A solidão ao entardecer ou no final do domingo, a angústia que surge ao amanhecer ou a alegria que aparece sem nenhum motivo, também vem dessas regiões. Você fica angustiado ao entardecer? Seu final de domingo é prazeroso? Há alguma data ou ambiente que o entristece? Uma pessoa que você nunca viu na frente, mas parece conhecer, um ambiente em que nunca esteve, mas jura que também conhece. Coisas assim emanam dos imensos solos da ME. Há milhares de personagens e ambientes arquivados na periferia inconsciente que não são acessados pelo eu. Quando fazemos uma varredura nessas áreas e resgatamos múltiplas imagens, construímos complexas composições que parecem identificar pessoas e ambientes desconhecidos. Não há nada de supersticioso nesse processo, embora o eu tenha uma tendência a uma atração pela superstição e pelo sobrenatural. Formas erradas de proteger a memória.
A pior maneira de filtrar estímulos estressantes, como traição, perda, humilhação, ofensa, crise, vexame público, frustração e decepção, é ter aversão, ter medo, odiar, rejeitar, reclamar, excluir, negar. Todas essas atitudes e reações colocam combustível no fenômeno RAM, potencializando o arquivamento do estímulo estressante, levando à retroalimentação da janela traumática. O ódio faz mal ao hospedeiro e não à pessoa odiada. Excluir alguém pode ferir muito o excluído, mas não deixa ileso quem exclui. Por isso, é fortemente registrado em seu cérebro. Do mesmo modo, negar, rejeitar, distanciar-se desprotegem a memória e a emoção. Todos esses padrões de comportamento existem desde os primórdios da civilização. São praticados intensamente até hoje nas escolas, universidades, religiões, sociedades e culturas. Por isso, o pior inimigo de um ser humano é frequentemente ele mesmo, por desconhecer o elemento-chave da psicologia, ou seja, o pensamento, e como ele se constrói e se registra. As pessoas levam seus desafetos e oponentes para a sua cama, sua mesa e para a sua história. 10 técnicas poderosas para proteger a sua memória. Primeiro, ter consciência de que cedo ou tarde ocorrerão frustrações, por melhor que seja uma relação. Segundo, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. Terceiro, desenvolver a tolerância no sentido mais pleno, entendendo que por trás de uma pessoa que nos machuca, sempre há alguém machucado. Quem dá mais desconto para os outros é mais feliz e saudável. Quarto, não cobrar excessivamente dos outros. Quem cobra de forma exagerada planta janelas Kirleys que bloqueiam a criatividade das pessoas que o rodeiam. 5. Não cobrar excessivamente de si. Quem cobra demais de si sabota a sua felicidade. Registra janelas traumáticas que aumentam os níveis de exigência para ser feliz, realizado e saciado. Torna-se um carrasco de si mesmo. Sexto, entender que perdoar é atributo dos fortes. Quem perdoa com facilidade protege a memória. Jamais se esqueça de que perdoar não é um ato heróico, mas um ato inteligente de alguém que procura compreender o que está por trás dos computadores dos outros, por trás do comportamento dos outros, incluindo sua estupidez, arrogância e erros. 7. Julgar menos e abraçar mais. 8. Não levar a vida a ferro e fogo, nem se guiar pelo fenômeno bateu, levou. Agredir quem nos agride retroalimenta a violência. 9. Proteger a emoção. Não deixe que ela se transforme numa terra de ninguém, que pode ser invadida por qualquer crítica, perda ou frustração. 10. Cultivar uma mente livre e madura, capaz de cuidar da paisagem dos solos da memória. Você a cultiva? A grande maioria das pessoas vive ingenuamente, no mau sentido da palavra. Um eu radical parece forte por fora, mas é uma criança por dentro. Por desconhecer essas técnicas poderosas para proteger a memória, prepara uma sepultura para a sua saúde mental e seu prazer de viver. Uma mente livre pertence às pessoas que vivem suave e serenamente, que arquivam todos os dias belas janelas lights. Um bate-papo inteligente. Certo dia, dando uma conferência nos Estados Unidos sobre FreeMind, um dos programas pioneiros globais, se não o primeiro, de prevenção de transtorno psíquico na humanidade, um professor me perguntou:
Como agir com pessoas lerdas que demoram para pegar as coisas? Sim, há pessoas mais lentas e com mais dificuldades de assimilação, principalmente aquelas que, por exemplo, sofreram déficit de oxigênio no momento do parto. Mas mesmo essas podem usar técnicas que ajudam a melhorar o armazenamento da memória e o raciocínio. Respondi. Interessante, exclamou o professor. E eu completei. Basta usar o método correto para despertar a inteligência de qualquer ser humano. As crianças com síndrome de Down, por exemplo, têm uma inteligência especial e uma sensibilidade notável. Enriquecê-la e equipá-la depende da carga de estímulo, da metodologia, da relação educador-aluno, das funções da inteligência que trabalhamos. Impressionante, todos têm oportunidades para desenvolver sua inteligência. Isso quebra meus preconceitos. Eu sempre pensei que alguns, como Einstein, têm uma memória de elefante e outros de um rato. Felizmente você errou, professor. Sim, pensava comigo. Numa grande família sempre tem um gênio e outros mediano. E eu era o mediano, mas hoje tenho autoestima elevada. E como conseguiu se superar? Perguntei. Ralei. Você uniu o projeto de vida à disciplina. Parabéns. O mais importante não é ter um grande armazém, uma grande memória, mas a forma como você empilha e organiza tudo dentro do seu cérebro. Acho que fiz isso. Mas há algo mais importante. Não basta somente organizar melhor os dados na memória. Também é preciso saber utilizar melhor as informações. Pensar antes de agir, refletir, analisar. Os físicos e os engenheiros de hoje têm mais informações do que Einstein tinha. Mas foram as técnicas emocionais e intelectuais de Einstein que Einstein usou para organizar os dados que o levaram a criar grandes ideias. Expliquei. Todo mundo acha que a memória de Einstein era a maior do mundo e que por isso ele foi um gênio. Mas você está dizendo que foram outros elementos que o levaram a ser um grande pensador, comentou ele. Sim, todos os grandes pensadores da história tiveram mais do que um QI consciente de inteligência privilegiado, mas um QP consciente da arte de pensar avantajado. QP se refere às funções mais complexas da inteligência. O QI envolve registrar informações, assimilá-las, reproduzi-las e outros elementos. Mas o QP vai muito além, tem funções vitais para formar pensadores brilhantes, livres, generosos, tolerantes, criativos e ousados. São funções que trabalhamos no projeto Escola da Inteligência. Funções essas que são pouco trabalhadas nos currículos das escolas em todo o mundo, inclusive nas universidades. Infelizmente, estamos formando os mais receptores de informações. Respondi. Cite alguma dessas funções, Dr. Cury, por favor. Citarei apenas 10 funções do QP. Primeiro, pensar antes de agir. Segundo, aprender a expor e não a impor ideia. Terceiro, colocar-se no lugar dos outros. Quarto, resiliência, capacidade de suportar contrariedades, trabalhar perdas e frustrações. Quinto, proteger a emoção, ferramenta para prevenir transtornos emocionais. Sexto, gerenciar o estresse. Sétimo, gerenciar os pensamentos. Oitavo, generosidade, o prazer de se doar. Nono, tolerância, a capacidade de ser flexível. E décimo, carisma, arte de encantar os outros e o trabalho em equipe. 10 técnicas poderosas para treinar a memória e desenvolver a inteligência.
Certa vez dei uma conferência num congresso internacional de educação para mais de 2.000 professores. Depois de uma exposição sobre o funcionamento da mente e o desenvolvimento da memória, abri para a participação da plateia. Houve um debate interessantíssimo sobre o desenvolvimento da inteligência e os papéis da memória. Professores de todo o país e também do exterior, animados com a liberdade que lhes dei, expressavam suas dúvidas sobre a mente humana e as preocupações com seus alunos. O debate foi tão importante que muitos professores levaram as ideias que discutimos para a sua escola, cidade, estado e divulgaram como puderam. A professora Maria de Lourdes, diretora de uma escola, fez a tradicional indagação: há alunos mentalmente incapazes? Não. Não há pessoas burras ou incapazes. Toda mente é um cofre. O que há são chaves erradas para abri-las. Cada ser humano tem um potencial intelectual que pode ser explorado de forma maravilhosa e surpreendente, respondi. O outro diretor questionou: mas por que alguns alunos vão mal nas provas? Porque não treinam o seu eu para ser gestor da sua mente e explorar sua memória. Desconhecem as técnicas fundamentais para libertar sua criatividade, desatar suas falsas crenças e armadilhas mentais. Como assim? Muitos jovens e adultos creem que têm péssima memória e por isso não conseguem brilhar na escola e no trabalho. Não sabem que a baixa autoestima e o sentimento de incapacidade, enfim, doses de pessimismo em relação ao próprio potencial, tornam-se falsas crenças que são registradas de maneira privilegiada pelo fenômeno Hanamuke, memória de uso contínuo, formando uma janela traumática especial chamada janela killer duplo P. Quando eles entram nessa janela, fecha o circuito da memória, produzindo o cárcere do eu e o aprisionamento de sua capacidade de acessar dados e de dar respostas inteligentes. Portanto, não é a dificuldade de registro de informação que é a vilã de milhões de jovens e adultos, mas as falsas crenças. Há outras armadilhas mentais além das falsas crenças, indagou Jamile, professora do ensino médio. Várias. Por exemplo, há pessoas hiperativas ou com SPA, síndrome do pensamento acelerado, que são agitadas, inquietas, não se concentram, não têm o deleite do prazer de aprender, o que dificulta a assimilação e a consequente utilização das informações. Por isso, deveriam observar e absorver técnicas poderosas para treinar a memória. Mariana, uma professora do ensino fundamental, perguntou: interessante, muitos dos meus alunos são presos a essas falsas crenças e são agitadíssimos, não ficam quietos, vivem com conversas paralelas. No mundo, todos os professores têm sido cozinheiros de um alimento para uma plateia sem nenhum ou com muito pouco apetite. Por isso escrevi o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Nesse livro, discorro sobre a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, que produz um desastre na qualidade de vida dos jovens e adultos. A professora Mariana ainda perguntou: mas diga-me, Dr. Cury, que técnica você recomenda aos alunos para que possam desacelerar os seus pensamentos? Treinar o eu, capacitar sua memória e expandir sua inteligência. Há muitas técnicas fundamentais e poderosas que podem revolucionar a mente de um ser humano, inclusive dos alunos agitados, alienados, tímidos, com baixa autoestima ou que têm baixo desempenho nas provas. Elas são difíceis de ser aplicadas? Perguntou a professora. Não,
Elas são universais, podem ser aplicadas por jovens e adultos norte-americanos, brasileiros, africanos, chineses, árabes, coreanos e todas as etnias. E vai a primeira técnica: ter prazer em aprender, ter paixão pelo conhecimento. Espere um pouco, como ter prazer em aprender se muitos alunos acham um saco ir para a escola? Alguns acham que estudar é como comer churrasco sem sal, questionou o professor Marco, mestre de uma grande universidade. Correto, por isso a primeira técnica precisa da segunda, mas raramente é praticada nas escolas, sendo essa uma das minhas críticas à educação mundial. Qual é essa técnica? Indagou o professor Fernando, que leciona em um curso de Direito. A segunda técnica: descobrir a história por trás das informações, da personalidade a elas. Não adianta querer ter paixão em aprender sem investigar minimamente o que está por trás das informações. A história da informação dá tempero, turbina o prazer de aprender. Como assim? Perguntou o Dr. Plácido, um psiquiatra. Os alunos precisam saber, Dr. Plácido, que cada informação que ouve ou vem tem lágrimas, aventuras, noites de insônia, coragem e vontade de mudar o mundo por parte do pensador que a produziu. As informações têm de ganhar personalidade. Eureka! Entendi, Dr. Cury. Falou Bartolomeu, um professor de física do ensino médio, e complementou: por trás da teoria da relatividade existiram enormes dificuldades, desprezos, batalhas, dúvidas e vontade de ajudar a humanidade. Milhões de pessoas aplaudem as ideias de Einstein, mas não sabem as crises que ele enfrentou. Parece que ele é um deus da ciência e nós um bando de ignorantes. Esse endeusamento impedem os alunos de serem ousados como ele foi. Corretíssimo, professor Bartolomeu. Nada abre tanto o apetite intelectual dos alunos como dar rosto às informações, ainda mais nestes tempos de internet. Os professores ficam chatos e não temperam as informações, como, por exemplo, as aventuras cientistas. Mas se contarem as histórias deles de uma forma teatralizada, até alunos mais distraídos e alienados melhorarão sua concentração. Falar dos pensadores é tão importante como falar das informações que eles produziram. Isso estimulará a formação de indivíduos que acreditarão no seu potencial intelectual, que criarão novas ideias. Confirmando isso, Lúcia, uma professora do ensino médio fundamental 2, disse: eles terão mais coragem de levantar suas mãos, perguntar e expressar o que pensam. Deixarão de ser uma plateia de mudos, complementou o professor Norberto. E você? E você que está lendo este livro, faz parte da plateia dos mudos ou dos malucos que perguntam na classe? Você faz parte dos que têm medo ou dos que são corajosos para emitir sua opinião? Aproveitei para perguntar ao professor Norberto: em que época se produziram mais pensadores, professor? Quando os pensadores estavam vivos. Por exemplo, quando Einstein e Freud estavam vivos, ou nas gerações seguintes, da supervalorização, que supervalorizaram suas teorias e os achavam os grandes gênios da história. Nunca tinha pensado nisso, mas espere aí, deixe-me pensar, falou Carmen, do ensino fundamental 1. Será que quando já estavam mortos, Dr. Cury? Completou. Não, afirmei. Claro, quando estavam vivos, pois os seus alunos viam os seus defeitos, a coragem e as dificuldades deles,
Eles viam seu rosto e se animavam também a se arriscar e a produzir novos conhecimentos, disse professora Cláudia. Parabéns, professora. Dessa observação vem a terceira técnica. Quem vence sem riscos e dificuldades sobe no pódio sem glórias. Riscos extremos são tolos, mas riscos dosados são fundamentais. Quem não correr risco para ir atrás das novas ideias, de sonhos e projetos, não sairá do lugar. Muitos jovens não viram nada na vida porque não têm grande potencial, mas porque não saem da sua zona de conforto. A quarta técnica: superar as armadilhas do medo. Medo é um problema, um campo minado, concordou o Dr. Plácido. Mas sem superar nossos medos, não saímos da nossa zona de conforto. Não corremos riscos, não lutamos pelos nossos sonhos, nem expandimos as funções da inteligência. Respondi. Todos nós temos algum tipo de medo, ou só os fracos têm? Indagou a professora do ensino fundamental, professora Rosana. Todos nós, mas alguns medos são ocultos, nem nós mesmos os detectamos. Quais os medos mais importantes que atingem os jovens, Dr. Cury? Perguntou o professor Jaime. Boa pergunta, professor. Vou citar 10 tipos de medo que, em minha opinião, mais abalam os jovens. Primeiro, medo de errar, inclusive nas provas. Segundo, medo de ser criticado ou de ser zombado. Terceiro, medo do que os outros pensam e falam da sua pessoa. Quarto, medo de não ser aceito no grupo, de ser rejeitado. Quinto, medo de desafios, medo de quebrar a cara. Sexto, medo de falar em público e de debater ideias. Sétimo, medo de adoecer e de morrer. Oitavo, medo de perder os pais ou as pessoas que amam. Nono, medo do futuro, medo de não conseguir um bom emprego e não virar nada na vida. E décimo, medo do medo, medo do novo. A escola da inteligência. Após a exposição dos 10 tipos de medos mais comuns que assombram o ser humano, que se tornam vampiros os jovens e adultos, sugando sua alegria, concentração, raciocínio, criatividade, o professor Bartolomeu disse: caramba, é medo para ninguém botar defeito. Garotos e garotas, bem como adultos que não venceram esses medos, serão prisioneiros deles. Diante disso, comentei sobre um grande sonho. Há muitas armadilhas mentais que asfixiam alunos no mundo todo. Por isso, estamos pedindo para todos os pais e professores conhecerem o programa Escola da Inteligência, para entrar na grade curricular. Uma aula por semana de todas as escolas para os alunos aprenderem a proteger a emoção e gerenciar a mente e superar os medos e bloqueios e desenvolver o raciocínio. Alguns diretores de escolas particulares veem seus alunos como números, estão preocupados com o desempenho nas provas, mas não com a sua formação humana, com a sua saúde emocional, afirmou Laura, uma psicopedagoga. Não é a maioria, afirmei eu, mas infelizmente há escolas assim. Por isso estamos pedindo para os pais e professores conhecerem o programa Escola da Inteligência, para que entendam o grande sonho da educação da emoção, do treinamento da memória e da formação de mentes brilhantes e saudáveis. Por que você desenvolveu o programa Escola da Inteligência? Indagou o professor Marcos. Porque 80% dos jovens estão aprisionados, apresentando timidez. 28% estão apresentando sintomas de depressão. Enfim, milhões deles em todas as culturas não desenvolvem adequadamente o seu potencial intelectual.
relações saudáveis, raciocínio complexo, debate de ideias, prazer de estudar, concentração, generosidade, altruísmo e resiliência. Então, o objetivo é fazer com que a escola classifique. Então, o objetivo é fazer com que a escola clássica se torne psicologicamente saudável? Perguntou o Dr. Plácido. Exatamente, respondi. Deve ser difícil aplicar na escola, comentou o psiquiatra. De modo algum. Ele entra na grade curricular como uma aula por semana e os próprios professores da escola serão treinados para aplicá-lo. O programa encanta tantos alunos que eles ficam contando com euforia, os dias e as horas para a escola da inteligência. Os professores disputam para ser aplicadores e gostaria de dizer que renunciei aos direitos autorais do programa Escola da Inteligência para ser acessível a todas as escolas, inclusive para ser aplicado gratuitamente em jovens em situações de risco. Como a direção da escola, os professores e os pais contatam o programa da Escola da Inteligência, indagou a pedagoga Roberta. Pelo site www.escoladainteligência.com.br. Em algumas escolas em que damos assistência, já estamos aplicando o programa, comentaram Adriana e Mariana, duas psicólogas. Ele tem diminuído significativamente a violência, melhorado a solidariedade, expandido a concentração e o raciocínio dos alunos. Eles têm aprendido ainda a lidar com os medos e a gerir a mente, a educar a emoção e a proteger a memória. Fico feliz com os resultados, mas vamos continuar com as técnicas para treinamento da memória. A quinta técnica é superar o coitadismo, o conformismo e o negativismo. Quem quer brilhar nas provas da escola e da vida tem que superá-los. Mas o coitadismo, o conformismo e o negativismo são tão sérios assim? Perguntou o professor Jaime. Mais sério do que imaginamos. O jovem coitadista tem dó de si mesmo. Acha-se azarado, sem sorte na vida, destinado a ser um infeliz e programado para ser um derrotado. O jovem conformista é desanimado, não tem coragem de mudar sua história, não luta pelo que ama, deixa todo mundo passar por cima dele e quando resolve enfrentar as pessoas tem uma reação explosiva que fere todos ao seu redor. O jovem negativista é aquele que só vê o lado ruim das coisas. Se chove é um problema, se faz sol é uma dificuldade. Fala mal de tudo e de todos, inclusive de si mesmo. Desiste facilmente dos seus sonhos, destrói sua motivação, sua garra, sua alegria. Vamos continuar a falar da sexta técnica, superar a neurose de estar sempre certo. Caramba, essa neurose pega em cheio os jovens. A coisa mais difícil é ver um jovem reconhecendo seus erros e pedindo desculpas. Eles parecem deuses infalíveis, mas dão cada bola fora, disse Daniel, professor de Química do ensino médio. Diante disso, comentei, alguns jovens explodem quando são contrariados, outros saem emburrados e outros ainda mais bravos, pisando forte. Se fossem espertos, saberiam que a coisa mais gostosa é olharmos de frente para nós mesmos e termos a coragem de reconhecer nossas tolices, nossas estupidez, nossas falhas. Se de um lado, uma boa parte dos jovens tem medo de reconhecer sua estupidez, do outro há milhares de adultos que se cobram demais quando erram.
Eles reconhecem suas falhas, mas infelizmente se punem muitíssimo. Por isso, a sétima técnica para expandir nosso potencial intelectual é não se cobrar demais. Quem cobra demais de si mesmo? Perguntei à plateia dos mestres. A resposta foi solene. Quase todos levantaram as mãos. Então completei. Quem cobra demais dos outros cria um inferno nas relações sociais. Quem cobra demais de si cria um inferno na sua emoção, torna-se um carrasco de si mesmo, destrói sua criatividade. Você conhece jovens cobradores, professor? Você conhece jovens cobradores, professor Bartolomeu? De monte, há jovens que são especialistas em massacrar as namoradas, por exemplo. Acham que elas são sua propriedade. Não sabem que sem liberdade não existe romance. E os alunos que se cobram demais para ir bem nas provas, indagou o professor Barnabé. Há muitos assim na minha escola. Cobram-se tanto que, como aprendi aqui hoje, quando estão fazendo as benditas provas, entram nas janelas Kirley, que por sua vez geram um volume de estresse tão grande que bloqueiam as outras janelas que contêm a matéria que eles estudaram. Daí acontecem o famoso branco na memória. Quem se cobra demais está apto para trabalhar num banco, mas não para ter uma bela história de amor consigo mesmo e com sua inteligência. Os bancários têm de se cuidar, pois passam por um estresse altíssimo. Há pais que cobram tanto dos seus filhos que pegam no pé, nas mãos, nos cabelos, não dão espaço para os garotos, falou o professor Marco. Pais que cobram demais perdem a admiração dos filhos. Deveriam colocar limites, mas jamais se esquecer de elogiar 3 vezes mais do que criticam. No livro Pais Inteligentes Formam Sucessores, Não Herdeiros, comento que pais no mundo todo, ao criticarem e cobrarem excessivamente dos filhos, geram herdeiros e não sucessores. Herdeiros são imediatistas, querem tudo rápido e pronto, como um hambúrguer, enquanto sucessores elaboram seus projetos, pensam a médio e longo prazo. Herdeiros vivem à sombra dos pais, enquanto sucessores constroem seu legado. Herdeiros exploram os pais como pequenos ditadores, enquanto sucessores se curvam em agradecimentos aos seus educadores, incluindo seus professores. Herdeiros detestam o não, enquanto sucessores sabem a importância dele. Herdeiros não são gastadores irresponsáveis da sua herança, seja ela a vida, os valores, a ética ou os bens materiais, enquanto que os sucessores preservam e enriquecem em sua herança. O que estamos formando, herdeiros ou sucessores? Pais inteligentes formam sucessores. Poxa, nunca pensei nisso, disse o professor Bartolomeu. Nem eu, nunca pensei nas gritantes diferenças entre herdeiros e sucessores. Preciso gentilmente repensar minha postura, não apenas com meus alunos, mas com os meus 2 filhos, falou a professora Maria Laura. Naquele momento, o professor Barnabé, vendo que a plateia estava muda, pois provavelmente formavam mais herdeiros do que sucessores, inclusive ele brincou de maneira séria. Mestres e mestras, relaxem. Você errou? Deu uma bola fora com seus filhos e alunos? Não se envergonhe. Como aprendemos nessa conferência, levante a cabeça, corrija seus erros e grite dentro de você: agora é que vou plantar janelas light em meus garotos. Lembre-se do que ouvimos: ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para alcançá-lo. Todos o aplaudiram aliviados. As chaves da memória. Em seguida, como o tempo da conferência já tinha estourado, disse a todos: vamos para a 8ª técnica.
resumir rapidamente na mente o que se ouve e o que se estuda. Para realizar esse resumo ou síntese, é necessário prestar muita atenção no professor ou no livro que se está lendo. Depois disso, é só começar a treinar a elaboração de pequenos trechos ou frases que se tornem chaves das janelas da memória dos assuntos vistos. Chaves das janelas da memória? Nunca imaginei que isso pudesse existir, disse Luiz, professor de psicologia, que não conhecia a teoria das janelas da memória. Construir tais chaves é algo muito importante para abrir as janelas da memória em algum momento futuro, que pode ser no mesmo dia, no mês ou nos anos seguintes. O que acontece, professor, quando você vê uma pessoa que há muito tempo não encontrava ou se depara com um objeto que deseja muito? A imagem dessa pessoa, objeto, começa a abrir sua memória e ali trazer inúmeras recordações. Poxa, agora entendi. A memória humana é diferente da memória dos computadores. Ela abre muitas janelas em sequência e por isso precisa de chaves. Por exemplo, toda essa técnica de inteligência que estamos aprendendo pode ser sintetizada numa única chave. Preste atenção, resuma os assuntos. Quando se trata de memória, precisamos ser seletivos. Não dá para guardar todas as informações, mas é possível selecionar o que é mais importante para ser arquivado na memória. Mas desenvolver essa técnica não é nada fácil, observou a professora Júlia, que dava aulas de língua no ensino médio. Depende do treinamento, mas depois de algumas semanas aplicando-a, nossa concentração e assimilação de novos conteúdos melhoram muito. Nas primeiras vezes, fazer resumos até dá um desgaste cerebral, mas depois nossa mente fica espertíssima e atenada. Otimizamos o espaço e organizamos melhor as informações na memória. O ideal ainda é escrever a síntese ou o resumo que elaboramos na mente em cadernos para facilitar a lembrança. Depois dessa, imagino que acabaram-se as técnicas para formar pensadores, disse o professor Bartolomeu, respirando fundo. Não, professor, ainda resta mais uma muito importante, respondi. Qual? Quis saber ele. A nona técnica chama-se estudo disciplinado. Todas as aulas do dia têm de ser estudadas naquele mesmo dia, de 30 minutos a 1 hora após. Se demorar 1 ou 2 dias para estudá-la, a energia intelectual gasta pelo cérebro será 2 ou 3 vezes maior. Caramba, eu não sabia disso, mas faz sentido, falou o professor. Todo aluno deveria guardar consigo a seguinte frase: aula dada, aula estudada. Melhora a eficiência intelectual e gasta menos energia cerebral. Essa frase não é brincadeira, é uma atitude inteligente. Você me falou que a memória humana é como uma cidade complexa. Quer dizer que, quanto mais o aluno demorar a estudar a matéria que foi dada, mais esforço ele terá de fazer para encontrar os bairros da matéria na imensa cidade da memória? Indagou o psiquiatra Dr. Plácido. Exato, por isso não há alunos desinteligentes, burros, incapazes, mas alunos não disciplinados. Os alunos ficam perdidos. Quem estuda em cima das provas, ao contrário do que se pensa, estressa muito mais o cérebro do que quem tem um estudo disciplinado, porque acaba colocando todos os ovos na mesma cesta, ou seja, todas as informações no mesmo grupo de janela. É incrível, em todas as escolas de psicologia e em todos os cursos de formação de professores, deveríamos aprender minimamente a teoria das janelas da memória, comentou o Dr. Plácido. Nesse momento, comentei com o professor que o governo pode gastar bilhões na formação de professores em equipamentos de última geração,
na construção de escolas belíssimas, tudo isso para melhorar a educação. Mas se não investir na mente dos alunos, nas funções mais complexas da inteligência e nas técnicas para equipar o eu como autor da própria história e para treinar a memória, teremos enormes dificuldades para formar pensadores para gerar mentes brilhantes. Caramba, como nossa mente é complexa, falou Bartolomeu. Ele, que era um notável professor de física, novamente citou Einstein como exemplo. Disse que Einstein era desleixado em muitos detalhes cotidianos, fazia uma bagunça enorme na cozinha, deixava sapatos por todos os lados, não penteava o cabelo ao acordar. Em compensação, nas suas pesquisas, ele era fera, disciplinado, superava seu medo de errar, duvidava de suas falsas crenças e do seu sentimento de incapacidade. Tinha uma mente livre, não se cobrava demais e tinha paixão por estudar, concluiu Bartolomeu. Einstein, sem conhecer essas técnicas, vivenciou-as intuitivamente, comentei. Mas espere um pouco, Dr. Cury. Como alguns alunos serão disciplinados se não conseguem ficar nem 10 minutos estudando a matéria? São estressados, agitadíssimos, inquietos e o último lugar em que querem estar é dentro da sala de aula. Não há mágica, professor. Se praticarem as técnicas das quais falamos anteriormente todos os dias, eles desenvolverão disciplina e darão um salto na sua inteligência. Nos primeiros 10 dias é difícil ter disciplina, depois criarão um hábito, mas as dicas não param por aí. Há outra, que poderíamos chamar de 10ª técnica. Revisar rapidamente, pelo menos por 5 minutos, cada uma das últimas 3 aulas ligadas à aula dada, aula estudada. Como assim? Perguntou a professora Fernanda. Antes de estudar a aula de hoje, dê uma olhada na matéria das 3 ou 4 aulas anteriores. Leia as chaves das janelas. Esse é um dos maiores segredos para melhorar o desempenho intelectual. Por quê? Perguntou ela. Porque o fenômeno RAM retira o conhecimento de uma janela e o arquiva em múltiplas outras janelas, como dissemos, nos bairros da memória. Essa pulverização em vários arquivos facilita muitíssimo a assimilação e o resgate dessas informações, até mesmo pelas pessoas que acreditam ter memória limitada. E de repente o professor Marcos foi iluminado. Espere um pouco. Isso ajuda a explicar porque muitos alunos que juram estudar bem não sabem a razão de irem mal nas provas. Quem estuda só uma vez as mesmas matérias deixa as informações que aprendeu no Museu da Memória, num arquivo específico, comentou a professora Júlia. Barnabé disse, agora entendi, não adianta estudar muito só nas provas. Aprender não é fazer uma corrida de 100 metros, mas participar de uma maratona. Corre-se pouco e sempre. É assimilar, elaborar. As informações que aprendemos hoje devem ser revistas na semana que vem, pelo menos um pouco. E neste caso, resgatar ou relembrar deixa de ser procurar uma agulha num palheiro. Quando precisamos acessá-las, é muito mais fácil, complementou a professora Júlia. 1000 vezes parabéns, vocês entenderam, disse eu. E todos os professores aplaudiram essas ideias com entusiasmo. Quer dizer que aquele aluno que se acha incapaz, estúpido, lento, alienado, dono de uma memória curta, se praticar todas essas técnicas, pode chegar a desenvolver uma mente inteligente, expressou o professor João Carlos, do ensino fundamental. Não tenho dúvida, professor. E os alunos, que são os melhores da classe, não precisam dessas técnicas? Indagou a professora Laura. Eles precisam dessas técnicas, sim.
É um erro achar que os melhores alunos da classe poderão se dar muito bem na vida se praticarem apenas a 8ª e 9ª técnica. Eles precisam exercitar a primeira técnica, estudar com paixão, a segunda técnica, conhecer a ousadia e as aventuras dos pensadores, a terceira, saber que quem vence sem risco triunfa sem glória, a quarta, superar as armadilhas do medo, a quinta, superar o coitadismo, o conformismo e o negativismo, a sexta, superar a neurose das cobranças e ser espontâneo. Se os melhores alunos da escola desprezarem essas técnicas, poderão fracassar na vida, ainda que ganhem muito dinheiro. São surpreendentes esses fenômenos, comentou o professor Bartolomeu. Quando esses alunos caírem na vida, quando enfrentarem o mercado de trabalho, os desafios e as crises poderão não saber trabalhar as perdas e frustrações, debater ideias, superar a insegurança, correr risco, proteger a emoção, trabalhar em equipe, gerenciar seu estresse. Por isso, treinar a memória para ser inteligente é capacitar o eu para ser líder de si mesmo. Neste momento, encerrei a conferência. Muito obrigada por vocês existirem. Muito obrigada por investirem tudo o que têm naqueles que poucos têm. Muito obrigada por acreditarem que a educação é o maior agente de transformação da sociedade. Jamais se esqueçam de que, com suas palavras, os professores atingem a memória de seus alunos e, com sua sabedoria, educam a emoção desses alunos para que mudem o mundo, pelo menos o seu mundo. Cuidar da memória é cuidar do futuro socioemocional. Cuidado! O que você pensa de si pode determinar seu grau de ousadia ou timidez, pode levá-lo a ser criativo ou mentalmente engessado. Analise se ao longo de sua história você não foi criticado injustamente, se não falhou em público ao fazer uma exposição, se não teve um péssimo desempenho numa prova, mesmo sabendo de tudo da matéria, se não foi excluído ou sofreu bullying importante. Todos esses estímulos estressantes produzem falsas crenças, geram janelas Kirli, duplo P. Não há gigantes na espécie humana. Mesmo uma pessoa destituída de grandes traumas na infância e adolescência pode, na vida adulta, passar por vexames, humilhações e derrotas que geram falsas crenças. Ninguém é desinteligente, ninguém é incapaz, ninguém é burro ou estúpido. Todo ser humano pode brilhar em sua inteligência, desde que não se torne um carrasco de si mesmo ou refém da discriminação social. Muitos se preocupam com o que é registrado nos arquivos dos seus computadores, mas raramente se preocupam com as mazelas arquivadas na sua memória. Achamos que pelo fato de não nos recordarmos de uma experiência negativa, ela foi embora. Como nos enganamos? Não temos consciência do deslocamento das experiências da memória consciente para a memória inconsciente. Tudo aquilo que você não recorda ainda faz parte de você. Não compreendemos que estamos formando bairros doentios na cidade da memória, contaminando o seu ar, emburacando suas ruas, destruindo sua iluminação. Pouco a pouco podemos perder saúde emocional se não filtrarmos os estímulos estressantes, reeditando o filme do inconsciente e protegendo a memória. Ricos miseráveis e miseráveis ricos. É possível ter uma vida adulta feliz, mesmo tendo vivido uma infância completamente infeliz, traumática e doentia. Basta aprender a reconstruir a MOOC por meio do gerenciamento de pensamentos e das emoções.
Entretanto, é possível ter uma vida angustiante, mesmo tendo tido um berço de ouro sem traumas ou privações. Há ricos que vivem miseravelmente e há miseráveis que fazem de cada dia um novo dia. E estes não possuem roupas de marca, carros luxuosos, casa na praia, mas sua memória é um jardim onde brotam espontaneamente ricas emoções e belos pensamentos. Cuidaram com carinho da memória de uso contínuo. Se você quiser trabalhar os papéis da memória com sabedoria, gaste tempo contemplando as pequenas coisas da vida, liberte sua criatividade, treine colocar seus pensamentos sob seu controle, dê um choque de lucidez na sua emoção. Se fizer isso, seus dias serão felizes, mesmo atravessando seus desertos. Suas manhãs serão irrigadas pelos orvalhos do seu sorriso. Seu sorriso será espontâneo e prolongado. O mestre dos mestres formando pensadores. As atitudes de Jesus deixam fascinados os intelectuais lúcidos. Na última ceia, Jesus anunciou sua morte e disse, com o coração partido, que um dos seus discípulos o trairia. Abalados, todos queriam saber o nome do traidor, mas Jesus nunca expunha publicamente os erros das pessoas. E você, expõe os erros dos seus filhos, colegas de trabalho e outras pessoas publicamente? A melhor maneira de bloquear o crescimento de uma pessoa é fazê-la passar vexame em público. Jesus não daria o nome do traidor, protegeria Judas. Eles insistiram, então, mostrando uma humanidade admirável, em vez de acusar Judas, deu-lhe um pedaço de pão. O traidor queria golpeá-lo, mas o mestre dos mestres queria saciá-lo. Sabia que ele tinha fome de paz. Ninguém percebeu o que se passava, apenas Judas. Em seguida, Jesus mais uma vez demonstrou uma força e serenidade brilhantes como o sol. Disse sem temor a Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ele não o criticou, não o pressionou, não o controlou, pois queria formar mentes livres e pensantes. Teve a ousadia de dizer que se Judas quisesse traí-lo, poderia fazê-lo e depressa. Nunca na história alguém teve uma atitude tão altruísta como com seu traidor. Mais uma vez eu afirmo, ele não tinha medo de ser traído por Judas. Tinha medo, sim, de perder um amigo. Ao dar o pedaço de pão a Judas, em vez de agredi-lo, e ao encorajá-lo a tomar livremente a atitude que quisesse, Jesus estava gritando docilmente para que o discípulo repensasse sua história, reeditasse sua memória e se tornasse líder de si mesmo. Jesus era um professor excepcional. Mesmo sabendo que iria ser traído por Judas e negado por Pedro, liderou seus pensamentos, administrou sua emoção, protegeu sua memória, deu plena liberdade a eles. No ato da traição, houve mais uma prova de que Jesus estava tramando reconquistar Judas. Judas chegou com uma grande escolta, estava nervoso e ofegante. Precisava identificar Jesus naquela noite escura e fria. Embora fosse trair o mestre dos mestres, sabia que ele era profundamente dócil. Bastava um beijo para identificá-lo. Então tomou a frente da escolta e foi beijá-lo. Um homem que protegeu a memória como raros. Você se deixaria beijar por seu traidor? Você já foi traído ou traída? Como e quando? Formou janelas quiles poderosa com a traição ou voltou a conversar e a se relacionar com o traidor? Os desafetos não nos traem ou decepcionam.
Só os amigos nos traem, pois é deles que esperamos muito. Não devemos nos esquecer das ferramentas para proteger a emoção. Em destaque, doar-se sem esperar retorno. Muitos nunca mais conversaram com seus amigos depois de uma traição. O homem Jesus se deixou beijar e suas atitudes incomuns continuaram. Ele fitou seu traidor e disse-lhe: amigo, para que viestes? Com um beijo traz o filho do homem? Não se tem notícia na história de que um traidor tenha sido tratado com tanta gentileza. Nunca a sensibilidade e a capacidade de dar tudo o que se tem para que os poucos, tudo que se tem para os que pouco têm, chegara a patamares tão alto. Ele chamou seu traidor de amigo, não mentiu. Como o mais fiel e consciente dos homens, ele cumpriu sua palavra ao extremo. Ele havia dito no Sermão do Monte que deveríamos proteger a emoção, dar a outra face aos inimigos, elogiá-los e amá-los. Ele deu a outra face e quase que Judas usa o seu erro para crescer e se tornar um dos maiores pensadores da história. Mas seu eu não foi autor da sua história. Ele saiu da janela killer da traição e enredou na janela killer do duplo P da culpa. O professor incluiu seu traidor e não o excluiu. Mostrou que a pessoa que erra é maior do que o erro. Procurou proteger sua emoção e sua memória. Queria conquistar Judas. Objetivava que ele desse uma nova chance para si mesmo e transformasse sua falha numa oportunidade excelente para crescer. Sonhava em prevenir que Judas tirasse a própria vida. Intenções jamais cumpridas. Nesses anos todos exercendo a psiquiatria e pesquisando os segredos da mente humana, que não sabemos proteger a memória e por isso todos nós temos algumas atitudes de Judas em nossos currículos, ainda que inconsciente. Quem é o traidor? Você pode nunca ter traído alguém, mas dificilmente não traiu sua qualidade de vida. Quantas vezes você disse que seria uma pessoa mais paciente, mas uma ofensa o levou à ira? Você traiu a sua intenção. Quantas vezes você prometeu que amaria mais, sorriria mais, viveria mais suavemente, trabalharia e se preocuparia menos, mas não cumpriu sua promessa? Alguns traem seu sono, outros traem seus sonhos, seus finais de semana, o tempo com os seus filhos. Precisamos treinar nossa memória para ser fiel à nossa consciência. Precisamos equipar o nosso eu para lapidar a autoestima e superar as falsas crenças e proteger a mente. Ser inteligente não é só treinar a memória para dar respostas brilhantes e impactar pessoas, libertar a criatividade, fazer a diferença no trabalho e ter um excelente desempenho intelectual nas provas. É principalmente gerenciar a mente, ter um caso de amor com a saúde emocional. Você tem esse caso de amor? Como comento no meu livro Petrus Logos, uma aventura para jovens de 9 a 99 anos, ninguém pode ser um grande líder se primeiramente não for líder de si mesmo. Petrus Logos foi ferido, rejeitado, excluído, taxado de louco, mas não desistiu de si mesmo. Escreveu os capítulos mais importantes da sua vida nos dias mais tristes da sua história. Vá mais longe. Fim.